Fala, Eduardo! Positivo. Beleza, Tony, um abraço pra você, um abraço a todos, aos nossos internautas, ouvintes. Estou na área aqui no Futebol Show, chegando com as informações do Asa. Cara, é o seguinte, o Asa ontem, esse anúncio do Dr. Celso Marcos seria para amanhã, quarta-feira. Eu tive a oportunidade hoje, logo cedo, por volta de 7h40 da manhã, encontrar com o presidente executivo do Asa, o Rogério Siqueira, no comércio. Mais precisamente na rua João Ribeiro Lima, né? Encontrei com o presidente do Asa hoje, lá no comércio, e rapidamente nós conversamos, estava resolvendo uma situação, ele estava de saída também já, mas enfim, falamos rapidinho, ele disse a mim, me confirmou que esse nome do Celso Marcos era para ser na quarta-feira, anunciado, mas como aconteceu de muita gente perguntando sobre a questão do Asa, nós falamos ontem aqui também, outras pessoas perguntando se tinha novidade no ambiente do Asa, estava numa reunião ontem, ele disse que terminou a reunião aproximadamente 10 e um pouquinho, enfim. E foi quando foi olhar os telefones e pediu para que a assessoria de imprensa do Asa confirmasse logo o nome do Celso Marcos. A princípio, teria uma entrevista coletiva para o anúncio oficial hoje, mas devido à incompatibilidade da agenda do Dr. Celso para com o Asa, com a agenda profissional, e também uma agenda do ponto de vista educacional, porque além de médico plantonista, o Dr. Celso Marcos, ele também leciona, ele também dá aula à noite em uma faculdade, e aí ficou incompatível, segundo o presidente do Asa, a entrevista coletiva hoje durante o dia ou entrevista para as emissoras no período da noite, agora à noite. E aí vai ver uma nova data, uma data que seja compatível com a agenda do Dr. Celso, para que ele conceda a entrevista desse momento, ele voltando ao Asa. Dr. Celso, que em 2009 participou do acesso do Asa, da Série C para a Série B, campeão alagoano pelo Asa também, enfim, tem sempre participado das direções do Asa, quer seja de forma direta ou indiretamente, colaborando com a direção, e o nome do Celso é um nome que, segundo o Rogério Siqueira, agrega do ponto de vista do futebol. Então, está confirmado, eu diria que, em tese, acabou o mistério, porque anuncia o Celso Marcos, mas ainda, a meu ver, para integrar o departamento de futebol do Asa, faltam outros nomes. E aí a gente vai, o que é que eu penso? Eu acho que, em relação ao nome do Dr. Celso Marcos, é um nome extraordinário, um nome muito bom, agrega em todos os sentidos, é um nome positivo para o Asa, porque acumula passagens positivas no ambiente do Asa e conhece, né, um pouco de futebol também, vai agregar. Agora, por outro lado, eu não sei se eu sou exigente demais ou eu gosto da minha coisa bem, assim, ampla, né? Em termos de profissionalismo no futebol. Acho que o Asa, mesmo com o anúncio do Dr. Celso, ainda carece, precisa de um diretor ou um executivo de futebol. E aí, por que isso? Porque a vice-presidência é um papel diferente do diretor, do executivo, né? Vice-presidência é uma coisa mais ampla, você é do executivo. E o diretor de futebol, um executivo de futebol, ele trabalha diretamente com os atletas ali no dia a dia. Atleta, comissão técnica, logística, junto com os demais integrantes. E o vice-presidente de futebol, hierarquicamente, a função dele não é estar lá no dia a dia do clube. Não é. Foge totalmente nesse sentido, de estar lá no treinamento observando, de questionar treinador, de questionar jogador por uma coisa por outra, de se vir como uma espécie de para-choque entre elenco, comissão técnica, direção executiva, é uma função totalmente diferente, né? Se a gente pegar hierarquicamente o que diz cada função dessa, são situações diferentes. O vice-presidente, o diretor ou o executivo de futebol e enfim, os dois. Então, assim, acho que o Asa ainda carece, anunciou um bom nome que vai agregar, mas ainda precisa desse cara que vai trabalhar o dia a dia com os atletas. E aí, mas Cardeal, já anunciamos o nome do Celso Marcos. Perfeito, um bom nome, excelente, indiscutível. O nome do Celso Marcos para a função de vice-presidente de futebol. Mas vice-presidente de futebol é diferente de diretor de futebol. São funções diferentes. São atribuições diferentes. Isso na prática. Na teoria você pode até agregar de uma forma ou de outra, né?
fazer uma função atrelada com outra. Mas na minha visão, o Viderlan, André, que são os dois comentaristas hoje aqui, eu acho que ainda precisa de um cara que e o Viderlan trouxe isso no destaque dele de forma muito perfeita, você precisa de um cara que você cobre, que você remunere e que você cobre as possíveis metas, os possíveis desempenhos, para que você cobre, porque, e aí não é uma crítica, é só uma observação. Por exemplo, por que não da coletiva hoje? Por causa da incompatibilidade de agenda. E isso vai acontecer ao longo do ano. Uma situação de ter uma situação incompatível e o doutor Celso não poder estar ali, né? Que não é nada de anormal. O cara tem a profissão dele, médico, precisa também trabalhar, não vai parar de trabalhar para estar o dia a dia no ASA, né? Precisa colocar em prática as atribuições pessoais, particulares, profissionais. E quando você não remunera esse profissional, eu estava até comentando isso hoje aqui na emissora, um pouco mais cedo, de manhã, no horário da manhã, conversando com o Sérgio Paulo, que é um integrante aqui da emissora da parte do entretenimento, parte musical, conversando com o Sérgio Paulo. Sérgio, é um bom nome, dispensa comentários, mas tem um detalhe. Quando você é abnegado, quando você vai colaborar, você tira toda a responsabilidade. O cara tem por si só, por ser responsável, mas você tira um peso de uma cobrança, você tira um peso de uma exigência, porque o abnegado Viderlan é o cara que, eu vou colocar o Clevânio aqui. Aí eu digo, Clevânio, você pode fazer isso hoje, ou a gente tem um compromisso hoje de ir ao treino. Aí o Clevânio diz, eita, Cardeal, hoje eu não posso porque eu tenho um compromisso com a minha família, um exemplo. Hoje eu não posso porque eu tenho que ir, no caso profissional, né? Eu tenho que ir ao hospital. Hoje eu não posso porque eu tenho que ir, enfim, fazer alguma coisa. E aí, você não pode dizer, ah não, mas precisa que você vá. Você não pode exigir. O cara é um abnegado. Ele está colaborando. É diferente de você ter um profissional como o André, por exemplo, que você paga mensalmente a eles, paga rigorosamente em dia, um salário compatível com a função que ele desempenha, e você diz, ó, tem uma reunião hoje. O cara diz, eita, poxa, eu tinha aula hoje de 19 horas. Tá, mas tem uma reunião. Você falta a aula e participa da reunião. Porque você tem que prestar o horário que a empresa, e o ASA é uma empresa, estabelece. Ô André, por que o ASA tá com 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas? Bora, André, eu quero uma resposta, eu preciso evoluir. Eu preciso que você resolva a situação aqui. O abnegado, você não pode fazer isso, exigir do cara. Porque ele tá ali fazendo um favor, prestando um serviço, mas de forma... colaborando. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer no ASA, porque eu nem sei o entendimento como foi do Celso com o Rogério nessas questões. Mas quando você coloca, e aí eu estou generalizando a coisa, não estou falando especificamente do ASA, quando você coloca abnegado, colaborando, o nome por si só já diz. Então assim, você não pode exigir tanto. Lógico que tem a capacidade da pessoa que está ali ajudando, tem o perfil da pessoa que está ali ajudando, tem uma característica daquela pessoa que está ali colaborando, que não quer perder, que quer sempre ajudar fazendo o máximo possível de estar ali. Mas vai chegar uma hora que não vai ser possível estar ali. Porque eu vai ter, não sei se o doutor Celso é um médico cirurgião, mas, por exemplo, vai chegar uma hora e vai ter uma cirurgia, na hora de uma situação decisiva no clube. E aí, você deixa a cirurgia ou vai ao clube participar de uma reunião? Participar de uma tomada de decisão? Você deixa de atender ou vai ao clube tomar aquela decisão naquele momento ali, que é um momento que não pode esperar. Chegou o ápice. Então, assim, são situações que eu boto que podem não acontecer, mas também podem ocorrer. São fatos, a gente tem que pensar os dois lados. Eu acho que o nome do Celso é um excelente nome. Eu não vejo outro para assumir essa função de vice-presidente. Mas vice-presidente não é diretor de futebol. É diferente.